Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Volta às aulas é na Crepaldi, livraria e papelaria. Material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, livraria e papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, livraria e papelaria. 3821-2116. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Quaresma é tempo de conversão, é tempo de renovação, é tempo de fazermos a experiência do Deus amor, do Deus da aliança, do Deus da misericórdia. No dia de hoje, vamos conhecer mais de perto a riqueza do sacramento da reconciliação. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Pai Nosso é um convite. Deus nos convida a perdoarmos como Ele nos perdoa. E a medida de Deus é unicamente o amor. Ele nos oferece o dom de amar na mesma medida em que Ele nos ama, isto é, amar com todas as nossas capacidades. E quem ama, perdoa, reconcilia. Nós, seres humanos, somos frágeis e limitados. Mais do que má intenção, a maioria de nossos erros nasce de nossa fraqueza e incapacidade. Geralmente erramos tentando acertar, mas com o pecado é diferente. Ele manifesta-se no egoísmo, na ambição de ser mais e melhor do que os outros, no orgulho, na injustiça, na ganância, na intenção de destruir e de explorar pessoas e recursos da natureza em benefício próprio. Roubo, assassinato, injustiça, miséria. Olhando para a realidade, vemos o pecado que escraviza o ser humano e a sociedade, fere a terra, a natureza e todos os seus habitantes, impede a realização do projeto de Deus, que é vida e felicidade para todos. Fomos feitos para a convivência. Ao longo do tempo, definimos critérios éticos e morais de relacionamento. Criamos normas para disciplinar as pessoas e educá-las para o bem. No entanto, corremos o risco de cair no legalismo, julgando e condenando sem misericórdia. Muitas vezes, as atitudes erradas são resultado de situações que desconhecemos, e o olhar de Deus sobre a pessoa é diferente do nosso, habituado a julgar e condenar. Os povos antigos relacionavam a conduta humana com a reação da divindade. Para eles, a quebra de regras, crenças e tabus interferia nas relações com o transcendente, o que prejudicava a harmonia da organização religiosa e social. Os fenômenos naturais e climáticos, como vulcões, tempestades, terremotos, enchentes, secas, além das doenças e epidemias, eram considerados castigos por causa dos pecados do povo ou de determinadas pessoas. Os rituais religiosos e os sacrifícios visavam apaziguar a ira dos deuses e normalizar o equilíbrio da vida pessoal e social. Para os culpados, o castigo e a morte.
Na Bíblia, o povo hebreu começa a superar a ideia da punição divina. Compreende que Deus não castiga, mas prefere que o pecador tome atitudes, reconheça o pecado, peça perdão, repare o mal cometido e decida-se a não mais pecar. E o que nos ensinam as Sagradas Escrituras sobre a conduta moral, pecado, santidade? Na Bíblia, o povo hebreu compreende o projeto de Deus para a convivência humana, pessoal, familiar e social. As atitudes de egoísmo, ganância, injustiça e opressão foram consideradas inaceitáveis na relação com Deus e com os irmãos. A santidade de Deus refletia-se na santidade de cada pessoa e de todo o povo, apelando para a conversão. Se já havia a prática de súplica de perdão individual, nasce agora o pedido de perdão comunitário. Muitas passagens bíblicas mostram essa consciência do povo de Deus. Vejamos Isaías, o seu grande movimento profético que vai gritar pela defesa da vida. Tirai da minha vista as más ações. Cessai de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem. Fazei justiça ao órfão. Defendei a causa da viúva. É aí que o Senhor Yahvé abranda o coração e vai dizer: mesmo que os vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Outra bela passagem bíblica refere-se ao rei Davi. Ao ser advertido pelo profeta Natã, o rei reconhece que cometeu um pecado gravíssimo. O que ele fez? Mandou que o comandante Urias ficasse nas primeiras filas de combate. Davi desejava que Urias morresse para ficar com a esposa dele. É o Salmo 50 que conta a confissão de Davi e sua súplica por perdão, um gesto confiante no amor compreensivo de Deus. Esta oração será para sempre o testemunho de um coração sincero, amoroso, um coração que se deixou transformar pela misericórdia de Deus. No Novo Testamento, Jesus confirma a revelação divina sobre a misericórdia de Deus e o perdão. Mas vai além de tudo isso. Ele assume a missão que o Pai lhe deu de libertar as pessoas das amarras do pecado e restaura nelas a vida plena e abundante. João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. O Cordeiro sacrificado marcou a libertação do povo da escravidão no Egito. Assim também Jesus, com sua vida, morte e ressurreição, experimentou as consequências do pecado. Viveu todo o sofrimento, humilhação, abandono e destruição que um ser humano pode sofrer. Jesus, por ter sido fiel ao Pai, ressuscitou. Libertou a humanidade da escravidão do pecado e da morte e abriu para todos e todas a porta do reino de Deus. Não importa o quanto alguém está sofrendo, Jesus sempre dirá: filho, filha, eu compreendo sua dor e estou a seu lado. Sei o que isso significa porque também sofri. Nos evangelhos, Jesus se revela como libertador do ser humano integral. Isso inclui suas feridas interiores e as amarras do pecado. Ao ver diante de si o paralítico descido pelo telhado, Jesus lhe diz: filho, teus pecados te são perdoados. Os líderes religiosos estranham o gesto do Messias. Afinal, eles tinham na doença a prova de que a pessoa era pecadora e abandonada por Deus. Jesus então dá uma prova bem diferente, a de que por meio dele, Deus acolhe, perdoa e liberta.
retira o pecador de sua situação humilhante e restaura sua dignidade. Ele diz ao paralítico: levanta-te e anda. Pedindo a tua graça, pedindo a tua luz, mais uma vez aqui, sabendo que eu errei mais uma vez não te escutei. Mais uma vez eu admito que eu pequei. Mais uma vez eu admito que o pecado me venceu. Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Volta às aulas é na Crepaldi, livraria e papelaria. Material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, livraria e papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, livraria e papelaria. 3821-2116. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Nesta quaresma, temos a ocasião de experimentarmos a misericórdia divina. Com a mesma contrição de Davi suplicamos: criai em mim um coração que seja puro, dai de novo um espírito decidido. Pecado. O que é o pecado? Acompanhemos. Para a pessoa que tem fé, qualquer atitude que desrespeita, agride e prejudica a vida em todas as suas manifestações, nasce do pecado. Até mesmo aquilo que fica só na consciência ou na intenção serve de sinal vermelho para a consciência e apela para abrir-se mais à graça de Deus que liberta e faz superar a força do mal. O mal que desejamos, fazemos ou apoiamos, o que não denunciamos nem combatemos, assim como o bem que omitimos. Junto, tudo isso fere não apenas os irmãos e irmãs e a natureza, agride primeiramente a nós mesmos e a nossa dignidade de pessoas livres, inteligentes, capazes de amar e abertas à comunicação amorosa com Deus. Pecar é fechar-se ao projeto de Deus para nós, é desumanizar-se e relacionar-se com tudo e com todos de forma desumana. Caminhar para a santidade, como nos pede a Bíblia, é assemelhar-nos a Jesus, o Deus que se tornou humano para que pudéssemos viver como Ele viveu. Amar como Jesus é tratar os outros com humanidade, como Ele o fez. As atitudes contrárias são fruto do pecado. Para ajudar-nos a compreender o pecado, a Igreja usa uma linguagem um pouco técnica. Ela ensina que existe uma variedade de natureza entre os pecados que cometemos. Tudo depende do quanto aprovamos no coração aquilo que pensamos e fazemos.
Existem pecados menores, chamados leves ou veniais, e pecados maiores e graves ou mortais. Podemos traduzir essa linguagem dizendo que a consciência nos adverte sobre a gravidade do pecado. Ela é como um termômetro interior. As regras e prescrições podem ajudar e orientar, mas não são elas a medida do pecado, e sim o amor. Vivemos para amar. Uma simples palavra dita com ódio e com intenção de destruir pode ter consequências gravíssimas, o que seria um pecado grave. Por outro lado, quem ama pode ver-se numa situação limite e tomar atitudes que jamais teria noutra ocasião, e movido pela necessidade de salvar a vida de pessoas amadas. A sociedade atual tem uma ética relativa. Embora cada dia mais cresça a consciência de cidadania, de participação, de respeito, de convivência harmoniosa com a natureza, são ainda muitas as pessoas que consideram normal roubar, usar de violência, poluir o meio ambiente, sujar a cidade, causar desemprego, deixar gente morrendo de fome, caluniar, matar, abusar sexualmente, fazer guerra e tantas outras coisas. Em nossa sociedade, Deus está em segundo plano. Por isso dizemos que estamos em crise de valores e de ética. São João escreve para as primeiras comunidades cristãs: se alguém diz que não tem pecado, é um mentiroso, e a verdade de Deus não está nele. A condição humana é escravizada ao pecado, mas já foi libertada por Jesus Cristo. E quando somos humildes e confiantes, Deus nos acolhe com amor e nos perdoa. Mais uma vez eu admito que eu pequei. Mais uma vez eu admito que o pecado me venceu. Por isso eu venho aqui pra confessar o meu pecado, pedindo pra ser perdoado, porque tu sabes restaurar, porque és um Deus misericórdia, porque tu sabes relevar e nos devolves a concórdia e sabes perdoar, porque és um Deus misericórdia, porque tu sabes relevar e nos devolves a concórdia e sabes perdoar, e sabes perdoar, e sabes perdoar. Mas, se somos pecadores, caímos em pecado, quais são os meios para sermos perdoados, libertados deste mal? Não basta a confissão direta a Deus. O que Jesus nos ensina sobre isso? Depois de sua morte e ressurreição, Jesus deixou o dom de sua graça transformadora. Ela nos é dada de modo pleno no sacramento da reconciliação. O sacramento do batismo nos mergulha na vida da graça, que supera todo pecado. A confirmação nos traz a força do Espírito Santo, que liberta e santifica. Mas nós somos frágeis, facilmente nos fechamos à graça de Deus. Por isso, podemos contar com o sacramento da reconciliação.
Ele reabre o nosso coração para Deus, cicatriza as feridas do pecado. Sempre que sentimos necessidade, podemos procurar esta fonte de vida nova. Jesus ressuscitado apareceu aos apóstolos. Foi quando lhes deu o dom de serem mediadores da reconciliação entre Deus e a pessoa que procura a sua misericórdia. Ele mesmo nos diz estas palavras: recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles serão retidos. Os sacerdotes participam do ministério dos apóstolos. E mesmo sendo frágeis como nós, receberam, pelo sacramento da ordem, um dom muito especial de compartilhar com todos, com toda a humanidade na Igreja, o perdão e a misericórdia de Deus, por meio do ritual sacramental da reconciliação. O que fazer para receber o perdão de Deus? Há alguma orientação, alguma norma por parte da Bíblia e da Igreja? Na parábola do Pai Misericordioso, muito conhecida como parábola do Filho Pródigo, Jesus revela quem é Deus, como Ele nos ama. Mas revela também os passos interiores que Deus nos convida a dar para acolher o seu grande amor misericordioso quando nós pecamos. A história é como uma radiografia de nossa própria vida. Quem de nós não se sente de vez em quando no lugar do filho pródigo? O filho mais novo sentiu-se autossuficiente, pediu sua herança e foi embora para longe. Foi gozar a vida insensível ao sofrimento do pai. Após esbanjar a herança, com caprichos, interesses pessoais, ficou na miséria. Não teve ajuda de ninguém. Sentiu saudades da casa paterna e então caiu em si. Percebeu que tudo na sua casa era fruto da bondade do pai para com todos, inclusive os servos. Reconheceu naquele momento o mal cometido contra si mesmo e se deu conta de que o pai sofria muito por causa dele. Encheu-se de confiança filial, porque sabia que o seu pai, além de ser bom para com todos, o amava com amor único e pessoal. Preparou umas palavras para desabafar seu coração e se lançar com total confiança nos braços seguros e amorosos do pai. Ele tinha certeza que, mesmo sem o merecer, seria novamente acolhido como filho. Ao aproximar-se da casa, viu o pai já na estrada, que de braços abertos o esperava. O amor do pai o reergueu do chão. Revestiu-o com veste nova, deu-lhe o anel da dignidade restaurada, convocou uma grande festa. A plenitude do perdão e do amor foi muito além daquilo que o jovem humilhado pensava merecer. É assim a justiça de Deus para conosco, não é punição. Deus seria injusto se nos punisse. Afinal, Ele mesmo conhece nossas fraquezas, nossos limites e incapacidades. Ele sabe que o pecado nos escraviza, nos oprime. A sua justiça é solidariedade para conosco. Jesus Cristo está sempre à nossa espera, à nossa disposição, para nos ajudar a vencer o pecado, para viver no amor, não por nossas forças, mas por sua graça libertadora. É essa a justiça de Deus que se expressa numa única palavra: perdão. Destaquemos, à luz deste texto bíblico da parábola do Pai Misericordioso, algumas atitudes essenciais que Deus nos inspira para recebermos o perdão no sacramento da sua misericórdia. Reconhecer o pecado, arrepender-se e pedir perdão,
confessar o pecado, reparar o mal cometido, tomar a decisão de não mais pecar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior. Volta às aulas é na Crepaldi, Livraria e Papelaria. Material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, Livraria e Papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, Livraria e Papelaria. 3821-2116. Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. O perdão é um dom pascal. Evangelho de João, capítulo 20, 22, 23. Recebei o Espírito Santo. A todos aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Para confessar-se bem, é fundamental ter consciência do pecado, arrepender-se e, com carinho e confiança, receber de Deus a graça do perdão. O Pai faz festa com a volta do Filho arrependido. Acompanhemos. O sacramento da reconciliação está sempre ao nosso dispor, quando há sacerdote para ministrá-lo. Mas a Igreja reserva tempos fortes para isso. Na organização do ano litúrgico, a sexta-feira e o período da Quaresma, que fazem memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus, conduzem à reflexão e à tomada de consciência da necessidade do perdão de Deus. Reconhecer a condição de pecador é sentir-se incapaz de continuar vivendo longe do Pai. Arrepender-se é deixar brotar do fundo do coração o amor e a ternura que nos ligam a Deus e a todos os seres. A Igreja não força a liberdade das pessoas, mas pede que se assuma a responsabilidade comunitária da fé e tome a livre decisão de confessar ao ministro da reconciliação os pecados graves. A confissão é um testemunho de fé e de humildade. Ela revela o grau de consciência que se tem em relação ao mal cometido e o desejo de restaurar a comunhão. Pois este é o caminho para o início de uma vida nova, na certeza de que isso só é possível com a graça de Deus. À medida em que uma pessoa avança na comunicação com Deus, no amor ao irmão e na docilidade à ação do Espírito Santo em sua vida diária, mais a consciência se torna sensível. Por causa disso, ela sofre ao cometer atos de egoísmo e de individualismo que prejudiquem alguém. As pequenas manifestações do egoísmo, tão comuns no relacionamento cotidiano, também podem ser confessadas ao sacerdote. Como uma mãe que educa e vem ao encontro das necessidades dos filhos, a Igreja pede a confissão individual dos pecados graves ao menos uma vez ao ano, com a disposição de converter-se. Esta disposição deve ser seguida da penitência e da absolvição por parte do sacerdote. Este é o chamado meio ordinário, isto é, um dom imenso que Deus oferece para a reconciliação com Ele e com a comunidade. Quando dizemos uma vez por ano, estamos falando do mínimo que a Igreja recomenda. Afinal, não se pode medir nem programar o amor. Somente a impossibilidade física ou moral dispensa alguém dessa forma de confissão.
Nesse caso, pode-se obter a reconciliação também por outros meios. A absolvição coletiva ou comunitária, sem confissão individual, é permitida em casos especiais. O sacramento da reconciliação requer ainda a reparação do mal que o nosso pecado causou. Somos pessoas livres e, enquanto vivemos neste mundo, Deus nos dá a cada momento a chance de voltar atrás, corrigir os erros e reparar o mal que cometemos. O sacramento nos oferece ainda a penitência. Este é o meio que dispomos para nos sentirmos novamente em comunhão com Deus e com a comunidade. O sacerdote sugere uma ação ou atitude que nos ajude a mudar de vida e a cicatrizar a ferida aberta pelo pecado, em nós e no próximo. Os frutos de uma confissão sincera e cheia de fé aparecem na prática de nossa vida cotidiana e no testemunho que damos do amor e da bondade de Deus. Só tu tens o poder de converter e perdoar um coração. Somente o teu amor tem tal poder, tocar um coração que andou errado, livrar um pecador do seu pecado, dar novo rumo ao coração que se perdeu. Se libertaste o coração de tanta gente, também podes libertar o meu. O sacramento do perdão é um dom, é um presente de Páscoa, é um sacramento terapêutico, é um sacramento medicinal que cura o nosso coração, que nos cura de tantas feridas existenciais. Que possamos cultivar o bom hábito de frequentarmos mais vezes este importante sacramento. Obrigado pela sua companhia. Perseveremos nesse retiro quaresmal em vistas da Páscoa de Jesus.